Daniel capítulo 2. Abra sua Bíblia comigo em Daniel capítulo 2, versículo 20. Gente, eu sou empolgada. Estou tentando me comportar porque ninguém me conhece, né? Para não escandalizar a igreja do Senhor. Daniel capítulo 2. E eu quero te convidar a anotar, porque no carisma uma das coisas mais preciosas é você anotar. Eu vou falar algumas coisas aqui hoje. Hoje eu vou pregar sobre tempos e estações. Esse é o título da minha mensagem, tempos e estações. E eu vou falar 4 aspectos aqui das estações. E eu queria que você anotasse, porque quando a gente anota, a gente aprende 2 vezes, ouvindo e anotando. Então anote, porque às vezes você vai querer rever isso em outro momento, então você vai ter aí nas suas anotações. Daniel capítulo 2, versículo 20. Quem achou diz amém. Quem não achou diz espera eu. Já achou, é só olhar para a tela, né? Olha lá. Vocês têm essa facilidade, aleluia. Aleluia, meus alunos vão aprender. Aleluia, porque eu sou mineira. É aleluia com glória, aleluia. Entendeu? Mineiro encurta tudo. Olha que benção. Aleluia serve para tudo. Daniel 2:20 diz assim: e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Feche seus olhos, Pai. Nós estamos aqui nesta manhã com expectativa naquilo que o Senhor vai fazer. Por isso, Pai, eu te peço que eu saia de cena para que o Senhor entre e a sua glória inunde este lugar, transborde ainda mais sobre as nossas vidas, porque nós queremos receber a porção nova da Tua palavra. Essa palavra que é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e ela penetra até o ponto de dividir a nossa alma, os nossos sentimentos, emoções do nosso espírito, e ela é apta para discernir as intenções do nosso coração. Por isso, Pai, alinha as intenções do nosso coração nessa manhã com a Tua palavra. Espírito Santo, o Senhor é um Deus do individual e o Deus do todo. Por isso, fala no todo, mas também fala individualmente no coração de cada um. Porque só o Senhor sabe cada estação, cada fase, cada momento que cada pessoa tem vivido aqui nesta manhã. Por isso, Pai, em nome de Jesus, abra o nosso coração, que a nossa vida seja um terreno fértil, para que possamos receber tudo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém? Amém? E assim como nós conhecemos as 4 estações, aqui na Flórida não é tão bem estabelecida assim como no norte, né? Você vai lá para Boston, para Nova York, para aquelas regiões, você vai ver certinho, primavera, verão, outono, inverno. Mas assim como nós vemos 4 estações estabelecidas no natural, nós também vivemos estações e épocas na nossa vida. Espiritual, emocional, física, em todas as áreas. E eu quero começar falando da primavera. E eu queria que você anotasse aí que a primavera é a estação do preparo. Repita comigo, a primavera é a estação do preparo. E eu quero caminhar com você nessas 4 estações, porque Jesus foi alguém que viveu as 4 estações. E Jesus, antes dele entrar em cena e ser ativo no ministério, ele se preparou. Ele se preparou não só há 30 anos da sua vida, mas no momento que ele estava pronto para inaugurar, ou quase pronto para inaugurar, ele vai 40 dias para o deserto se preparar. A primavera é uma estação onde nós precisamos nos preparar. Geralmente a gente fala que a primavera é a estação frutífera. Não, a primavera não tem frutos. Na primavera você vê flores. A primavera é a estação de você ver flores, mas não é uma estação de frutos. É uma estação que tem flores, porque se tem flores está dizendo o quê? Que o fruto está para chegar. Então a primavera é uma estação de preparo. É o momento onde você vai se preparar em relação a alguma coisa na sua vida. Por isso que a gente está falando tanto do carisma. Porque o carisma é como se fosse uma gestação. É você se preparar em todas as áreas da sua vida, porque você não tem noção do que Deus pode ativar dentro de você e você pode viver. Daqui 1 ano, daqui 5, eu nunca imaginei viver tudo que eu estou vivendo hoje. Mas muitas coisas eu fui ativada quando eu tinha 17 anos no carisma. Inclusive, quando eu tinha 17 anos, Deus falou comigo: um dia você vai morar nos Estados Unidos. Passaram-se anos até que essa promessa se cumpria. E hoje, há 8 meses, eu estou aqui vivendo a promessa que Deus me deu com 17 anos. Que foi ativada, inserida em mim lá atrás, no tempo de preparo.
Então, talvez você está numa fase da sua vida de ser preparado. Talvez, quem aqui é solteiro? Levanta a mão. A gente fala que é solteiro e fala assim, não, solteiro, ele está esperando. Sabe o que significa esperar? Todos nós estamos esperando algo, seja você solteiro ou não. Mas sabe o que significa esperar? Esperar significa caminhar crendo e se equipando. Esperar não é cruzar os braços e falar, quando Deus quiser vai acontecer. Não, se você está esperando em qualquer área da sua vida, você precisa caminhar crendo, mas você precisa se equipar. Meu marido foi o meu primeiro e único namorado. Com 28 anos eu nunca nem tinha beijado na boca. Porque como eu fui consagrada pastora muito nova, né? Eu fiz o carisma com 17, formei com 18, fui consagrada pastora com 19. Então eu fui muito intensa nas coisas do Senhor. Eu falei, eu quero casar com o meu primeiro namorado. E quando eu conheci, eu já tinha orado com algumas pessoas, conversado com algumas pessoas. O David foi meu aluno no carisma, se apaixonou pela professora. Ficou 3 anos e meio orando por mim. Aí o Senhor nos conectou novamente e tudo aconteceu. Só que no tempo de espera, sabe o que eu fiz? Eu falei, já que não acontece, eu vou me preparar. Fui ler livros sobre relacionamento. Eu fui para todos os congressos que eu podia. Fiz todos os cursos de mulheres que eu podia. Todo mundo era casado, só eu de solteiro. O que você está fazendo aqui, Carol? Estou me preparando. Primeiro ano do meu casamento foi difícil? Foi, mas eu tenho certeza que foi muito menos do que qualquer pessoa que não se preparou. Porque tudo a gente precisa de um preparo. O que você quer viver na sua vida? Eu quero abrir uma empresa. A estação da primavera é o momento de você pesquisar. Qual é o campo dessa empresa? O que eu vou fazer? É você montar as coisas, é você sonhar. É a estação do preparo. Gente, quando você engravida, as mulheres que engravidam, elas engravidam. Deus é poderoso para o neném nascer no dia seguinte, sim ou não? Sim, mas por que tem 10 meses? Porque a gente fala que é 9, mentira, a gente cantou sempre errado, né? Depois de 9 meses você vê o resultado? Não, são 10 meses, 40 semanas de gestação. 40 semanas, sabe por quê? Não é só para o bebê se desenvolver perfeitamente dentro do ventre. O tempo de preparo não é só para quem está dentro. O tempo de preparo também é para os pais que estão de fora, porque eles precisam preparar o quartinho do bebê, eles precisam se preparar porque a vida nunca mais vai ser a mesma, eles precisam mudar toda uma rotina, toda uma prioridade. O tempo de preparo é para dentro e para fora. E o tempo de preparo você não pode pular, porque não tem como você querer ter o bebê com 2 meses, ele vai morrer. Tem muitas pessoas abortando aquilo que Deus tem para você, porque você está querendo pular o tempo da primavera na sua vida. Está na hora de você deixar Deus preparar. A primavera está ali, tem flores anunciando que o tempo de preparo está acontecendo. A primavera é uma estação de preparo. O que você tem preparado? Qual é a área que você tem se permitido viver da primavera da sua vida? Jesus, ele ficou 30 anos se preparando para viver 3 anos de ministério. Ficou 40 dias no deserto para viver 3 anos de ministério. Eu não sei quanto tempo de empresa, de família, de ministério, de qualquer coisa que seja o que você está orando para Deus. Mas eu sei que todas as coisas precisam do tempo de preparo. A primavera é essencial. E tempo de preparo nunca é tempo perdido. Por isso, quando a gente fala para você fazer o seminário, gente, pastor André falou isso, eu achei muito forte semana passada. 1 ano de carisma é 1 ano. Quantos muitos anos você vai viver a partir desse ano? Muitos. Só que o que você vai viver neste 1 ano pode mudar completamente a sua visão, a sua perspectiva, o seu destino. Então, você separar 1 ano da sua vida para você viver mais quanto? 100? 30, 50, 90? Com a visão alinhada, com o destino certo. Não viver por viver, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, mas viver sabendo, eu nasci para isso. Eu nasci para isso, eu nasci para isso. Viver com propósito, de propósito. Então, é 1 ano de preparo para uma vida inteira de desfrute. Vale a pena o tempo de preparo e não é tempo perdido. E aí depois da primavera vem o quê? Verão. Então repete comigo. Primavera é a estação do preparo. Verão é a estação do disparo. Que isso, Carol? A primavera vem para trazer flores. A primavera vem para trazer tempo de preparo, tempo de processo. O verão, ele é quente, ele é intenso. Sabe para quê?
quanto mais intenso o verão mais chuvas vão cair para regar aquilo que foi preparado, para preparar para a colheita. Então o verão é a estação do disparo, é a estação de você ser intenso, de você ser entregue, de você ser apaixonado, de você regar com orações, regar com lágrimas, regar com semente. É o tempo de você se disparar, é um tempo de você falar, essa é a minha estação, eu vou viver isso intensamente. Qual é a área que Deus quer que você viva o verão hoje? Qual é a área que Deus quer que você abrace e fale assim, eu vou ser intenso em tudo aquilo que eu puder. Quando eu era solteira, a Bíblia fala, o solteiro cuide das coisas do Senhor. Eu vivi intensamente no ministério. Quer dizer que agora você não vive, Carol? Vivo, talvez até mais intenso hoje, mas é uma intensidade diferente. Porque eu era solteira, então eu podia ficar o dia todo na igreja fazendo, viajei para tantas missões, viajei o mundo inteiro. Quando eu casei, agora a minha prioridade é o quê? Sempre vai ser Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar vai ser a família. E dentro da família tem uma estrutura, né? Que primeiro é o marido, depois os filhos. Quando a gente inverte isso dá problema. E depois da família vem o ministério. Então hoje a minha prioridade é a minha família. Mas quer dizer que eu não estou ativa no ministério? Eu estou aqui hoje pregando para vocês. Mas a minha bebê está ali, ó, já missionária desde sempre, 6 meses. E eu tenho uma de 2 anos que ficou com o pai lá no culto. Mas quando eu era solteira, eu vivia aquele disparo. Gente, eu era, tudo que tinha eu estava. Eu fui para várias missões, várias nações, e fui pregar em vários lugares, dar aula em vários lugares. E agora, eu estou vivendo uma nova estação que nós vamos chegar nela, eu vou falar que eu estou vivendo nela. Mas o período de verão é um período de intensidade. É o período de você entregar, é de você queimar, é de você ser... entendeu? Sangue nos olhos. E se você está vivendo essa estação de verão, viva ela com a intensidade que ela merece. Porque o verão precisa da intensidade. Qual que foi a estação de verão de Jesus? Os 3 anos do seu ministério. Onde ele ia, ele curava, onde ele passava, ele transformava, onde ele chegava, ele ministrava, ele tocava, ele curava, ele levantava mortos, ele curava enfermos, expulsava demônios, Isso é lindo, gente. Essa estação é linda. Viva com intensidade essa estação. Mas entenda que nós somos feitos de estações. E que um momento você vai estar... E aí vai chegar, sabe qual é a próxima? Outono. E é aqui que eu queria chegar. Porque é muito fácil você viver a estação do verão. A estação que você está dando frutos, a estação que você está fazendo, acontecendo, girando. Mas muita gente, para não dizer todos, muita gente tem dificuldade quando chega o outono. O outono, repete comigo, primavera é a estação do preparo. O verão é a estação do disparo. E o outono é a estação do eu paro. Por que o outono é a estação do eu paro? Porque o outono é a estação da colheita. É no outono que você tem os frutos. Muita gente fala que é na primavera. Primavera tem folhas e flores. Mas é no outono que vem a colheita. Então você precisa parar tudo para desfrutar. E aqui que está o problema de muita gente. Você está o tempo todo ativo, fazendo, acontecendo, sonhando, mas no momento que você realiza aquilo que você tanto orou, você não sabe desfrutar. Deus, eu quero um carro. Uau! Ganhei o carro. Aí, em vez de você desfrutar o seu carro, você olha para a janela e você fala, mas quando eu tiver aquele lá... E aí tem uma historinha que eu lembrei hoje no carro, que é o seguinte. Tinha um menino que ele estava no ponto de ônibus, sentadinho ali. E aí ele olha o menino passando de bicicleta e ele fala assim, quando eu tiver uma bicicleta, meu sonho é ter uma bicicleta. E o menino que estava passando a bicicleta, ele estava na bicicleta pensando assim, passou um carro bem velhinho. E ele falou assim, se eu tivesse um carro desse, meu sonho é ter um carro desse. E o menino que estava no carro bem velhinho, passou um carro normal, um carro atual. E ele falou assim, meu sonho é ter um carro desse, quando eu tiver um carro desse. E o cara que estava no carro atual, viu uma SUV, é assim que fala? É porque eu não sei nada de carro, gente.
deu altas manotas. Passou uma SUV, aquela maior zona, né? Ele falou, uau, isso é que é carro. Quando eu tiver esse carro... O cara que estava dentro da SUV, passou do lado dele uma Ferrari. Ele falou, quando eu tiver esse carro, ninguém me segura. E o cara que estava dentro da Ferrari, ele olhou para o céu e ele falou assim, eu quero ter um helicóptero. Porque quando eu tiver um helicóptero, eu posso ir para qualquer lugar. Só que o cara que estava sentado lá, no ponto de ônibus, passou um menino na cadeira de rodas e falou assim, isso é que é vida. Ele pode subir no ônibus e ir para onde ele quiser. Você nunca vai desfrutar daquilo que você tem, se você não aprender uma palavrinha que Paulo nos ensina, contentamento. Paulo, ele fala assim, eu aprendi a estar contente, tendo tudo e não tendo nada, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Contentamento é aprendido. Sabe o que é contentar? Contentar não é você não orar por algo melhor. Você pode orar por algo melhor, mas contentamento é você orar por algo melhor, mas agradecer e desfrutar por aquilo que você tem hoje. A estação do outono é a estação de contemplar. Jesus, querido, ele estava lá no disparo, estava lá no verão, mas diversas vezes ele parava tudo e ele iria orar para contemplar tudo aquilo que Deus estava fazendo através da vida dele. Será que você tem tempos de contemplar aquilo que Deus está fazendo até hoje? Ou será que você está no automático? Ai, eu acabei de sair da primavera, agora eu estou no alto disparo. Só que sabe o que acontece? Principalmente para nós mulheres. E essa é a estação que eu estou vivendo hoje. No Brasil, eu viajava muito, todo final de semana, todo dia praticamente. Eu dava aula, ministrava, viajar. Minha filha mais velha, com 2 meses, viajava comigo para todo lugar. Quando Deus me trouxe para cá, Deus falou assim, agora é uma estação de você ser mãe e esposa. Isso não vai me isentar de continuar no ministério, eu continuo ativo, estou lá no Café com Deus, faço um monte de coisa, tenho um curso de mesa posta, etiqueta, estou sempre ativa. Mas a minha prioridade agora é meu marido e minhas filhas. Só que a gente acha que na estação do eu paro, a gente é infrutífero. Quando a gente para, porque a gente estava falando sobre isso, vindo para cá, pessoas confundem a estação de eu paro com a estação do conformismo. Ah, Deus mandou parar, então eu vou fazer mais nada nessa vida. Não, querido. A estação do eu paro é parar intencionalmente para contemplar. Não é parar de fazer qualquer coisa e ficar à toa da sua vida. Não. Porque a gente precisa estar em constante movimento. Agora, a estação do eu paro é quando Deus fala assim, olha, agora é o tempo de você parar para estudar 1 ano no seminário. E aí você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Agora é o tempo de você parar de viajar o mundo e você olhar para dentro da sua casa, cuidar das suas filhas, cuidar do seu marido. Só que parece pra gente que era muito ativo e que acabou de vir do verão, mas eu não estou fazendo nada. Só que a estação do outono é a estação da colheita. Onde você, quando você para, direcionado por Deus, é onde você mais vai colher frutos em toda a sua história. Se você está vindo de uma estação de verão intensa, que você está produzindo, e Deus está falando, para 1 ano para fazer o seminário, para esse tempo para poder aprender, para esse momento para poder reciclar, para poder contemplar. Se Deus está falando isso com você, querido, obedeça, sabe por quê? Porque aparentemente você fala assim, poxa, eu estou infrutífero, eu não estou produzindo nada. Mas é o momento que você mais está colhendo tudo. A estação do outono é a estação da colheita. É a estação onde você vai colher as coisas. Tudo foi preparado para chegar neste momento. As folhas apareceram, o sol veio intenso, veio chuva para chegar na estação do outono. A estação do outono é onde Jesus parava para contemplar. É onde Jesus parava para orar, para renovar suas forças. Muita gente está desistindo. Não desista, descanse. Você está desistindo quando você tinha que descansar. Eu não aguento mais. Vou chutar o balde. Depois você vai ter que catar o balde de novo. Vou chutar o balde. Não chuta o balde não. Descansa. Ah, mas eu tenho muita coisa para fazer. Você já viu aquele meme? Ah, eu tenho tanta coisa para fazer. Vou tirar uma saneca. Lógico que eu estou falando não no sentido de todo dia você fazer isso. Mas se está pesado para você, não é de Deus. Porque Deus fala que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Se está pesado, está na hora de você lançar sobre ele e você descansar. Acho que o antídoto para você parar de murmurar, sabe o que é?
é o contentamento. É quando você olha para aquilo que você tem e você fala obrigado, Senhor. Eu vou te dar um exemplo. Eu sempre gostei de mesa posta, etiqueta, essas coisas. E quando eu estava solteira, eu estudava muito sobre isso, porque eu falava, quando eu tiver minha casa, meu marido, vou montar aquela mesa bonitinha, vou servir ele. Muita gente quer ser esposa, na verdade quer casar, mas não quer ser esposa. Muita gente quer ter filhos, mas não quer ser mãe, não quer ser pai. Muita gente quer ter uma empresa, mas não quer mandar embora, não quer falar não. Você quer o cargo, mas você não quer o encargo. Se você quer realmente aquilo que você deseja, entenda que para ser mãe, tem que educar. Criar, você cria porco, você cria galinha, você cria qualquer tipo de bicho. Educar requer renúncia da sua parte. Ser esposa, eu quero ser esposa. Aí você tem um monte de empregado. Glória a Deus, não tem problema ter empregada. Ou ter pessoas que vão te servir. Mas você tem que cuidar do seu marido. Você vai deixar a empregada cuidar? Vai dar ruim, né? Então eu quero ser esposa, mas você não quer dedicar um tempo para ele, você não quer dar carinho, você não quer dar amor, você não quer impulsionar, você não quer levantar o ministério dele, você não quer vê-lo crescer, para vocês crescerem juntos, para vocês voarem juntos. E mesma coisa com o marido. Eu quero casar. É só para fazer sexo? Ou você quer casar para você impulsionar a vida de outra pessoa? Para você ser resposta de Deus na vida dessa mulher? Para você trazer maturidade e equilíbrio para ela? Para você ver essa mulher florescendo? Você quer saber se uma mulher... Você quer saber como que o homem é na sua casa? Olha para a mulher dele. Meu marido sempre fala isso. Se a mulher está bem cuidada, sorridente, feliz, o marido é um bom marido. Agora, se a mulher está triste, cabisbaixo, pode saber que o marido não é um bom marido. Porque a esposa é a coroa do marido. A coroa é o que é visível. É isso que a Bíblia fala. A esposa é a coroa do marido. Então, o marido, ele precisa querer casar não para ser feliz, mas para impulsionar outra pessoa no seu propósito. Gente, depois que eu casei, eu sou muito mais madura. Depois que meu marido casou, ele é muito mais bonito. Porque a mulher, não é assim? A mulher fala, vamos cortar o cabelo assim, vamos usar essa roupa assim. Um é para complementar o outro, um é para deixar o outro melhor. Então, querido, você entenda que você quer... eu quero ter uma empresa. Tá, mas você é agradador, você não sabe dizer não? Como é que você vai ter uma empresa? Uma empresa tem que falar não. Eu quero ter filhos, mas você não quer deixar de ver um filme para poder brincar no chão com seu filho intencional. A igreja vai ensinar a Bíblia para os meus filhos. Não, é você que tem que ensinar. A igreja vai transbordar aquilo que você já ensina em casa. A escola vai ensinar, não, a escola vai ensinar matemática, português, as coisas, inglês, mas princípios bíblicos, princípios morais, princípios cristãos, sou eu que ensino, porque ele é meu filho. É dentro de casa que ele vai aprender. E a estação do outono é a estação que você tem que parar para contemplar. E como eu sempre gostei dessas coisas, de organizar a casa e tal, vou correr aqui para terminar. Quando eu casei, eu ganhei muitos pratos, muitas louças, muitas essas coisas, mas eu não tinha mesa. Não ganhei mesa. E aí a gente faz o quê? Dá desculpa? Não. A gente transforma aquilo que era para ser ruim em bênção. Essa é uma das coisas que a mulher tem, né? Criatividade. Isso é uma das características da mulher. Peguei um caixote de feira, virei de cabeça para baixo, coloquei uma tábua em cima. Eu não tinha nem toalha de mesa. Eu peguei um lençol, coloquei um lençol em cima, montei um monte de almofada no chão. Todo mundo que ia lá em casa comia sentadinho no chão. Com uma mesa de caixote. Mas os pratos, a coisa mais linda lá que eu ganhei no meu casamento. E eu vivi tantos momentos lindos. Quando eu dou o curso de mesa posta, eu mostro as fotos, né? E eu mostro que no primeiro ano, né? Agora inventaram o mêsversário, né? Bodas de pipoca, bodas de algodão, bodas de não sei o quê. E eu fiz todas as bodas. Aí tinha lá 4 no chão de luzinha, com aquele tanto de folha, não sei o quê. Tudo isso a gente viveu numa mesa no chão. Eu orava por uma mesa melhor, mas eu desfrutava daqueles momentos. E eu comecei a falar, Deus, obrigada porque eu tenho esse momento aqui com meu marido. Obrigada porque nós temos essa mesa. Começa a ser grato. A estação do outono é a estação de você ter contentamento pelo aquilo que você tem hoje. Você pode orar por algo melhor, mas não deixe de viver a estação que você está hoje. E aí comecei a orar. Até que um dia uma amiga minha falou comigo assim, Carol, eu estou indo mudar de estado, eu tenho uma mesa aqui de 4 lugares. Você quer? Eu falei, com toda certeza.
Gente, mas quase que eu fiz um culto diante da mesa, né? Tem o diante do trono, tem o diante da mesa. Falei, gente, agora eu tenho uma mesa de 4 lugares. A mesa era pequenininha, mas eu tenho uma mesa. Nossa, pensa na festa. E eu vivi tantas coisas incríveis nessa mesa. Só que eu queria uma maior, porque eu gosto de casa cheia. E aí o Espírito Santo ministrou no meu coração. Eu quero que você anote essa frase. Dê propósito. Dê propósito ao seu pedido. Dê propósito ao seu pedido. E Ele vai realizar os desejos do seu coração. Dê propósito ao seu pedido e Ele vai realizar os desejos do seu coração. Deus, eu quero um carro. Para que você quer um carro? Para esfregar na cara daquele irmão que um dia passou do meu lado e não me deu carona. Deus vai te dar um carro? Para quê? Sendo que você é egoísta. Agora você fala, Deus, pode me dar um carro, porque eu vou dar carona para os irmãos da igreja. Pode me dar um carro que ele vai servir para o reino. Pode me dar um carro que se tiver alguém que precisa de carona, de missões, fazer. Pode me dar um carro que ele vai ser usado para a glória do Senhor. Deus vai falar assim, olha, ele entendeu o propósito. Então ele vai desfrutar, mas ele também vai abençoar outros. Quando Deus ministrou isso no meu coração, eu falei, Deus, pode me dar uma mesa. Pode me dar uma mesa maior, porque eu vou trazer as mulheres para dentro de casa. Vai ter cura nessa casa, vai ter cura nessa mesa. Vai ter restauração nessa mesa. Sabe o que aconteceu? Dias depois, para encurtar a história. Dias depois o David conseguiu uma mesa, que seria, sei lá, 10 mil reais no Brasil. Ele conseguiu uma mesa com as cadeiras acolchoadas de 8 lugares. A mesa assim, linda, por 1.000 e poucos reais. Ainda dividiu 3 vezes. Foi dado, gente. O cara, tipo assim, foi o Espírito Santo chegando ali, falando assim, e tal. E ele me deu de presente de casamento no final de agosto. Nosso casamento aniversário de casamento é em setembro. Dia 30 de setembro, eu estava lançando o meu primeiro curso dentro de casa. Eu fiz mais de 10 cursos em 2 meses, só naquela mesa que Deus tinha me dado. Porque quando você dá propósito ao seu pedido, você entende que você vai desfrutar, mas que é para abençoar outras vidas, Deus fala, agora ela entendeu o propósito, então eu posso abençoar ela. Então, o que você está pedindo? Para e começa a contemplar aquilo que você já tem. Começa a contemplar aquilo que você... Deus, obrigado por essa casa. Você pode orar por uma casa maior, mas vai cuidar bem da sua que você tem hoje. Vai colocar uma florzinha, vai colocar um quadro, vai cuidar daquilo que você tem hoje. Porque quando você tiver uma casa melhor, se você não for grato por aquilo que você tem hoje, quando você tiver uma casa maior, você vai querer outra maior, outra maior, outra maior, e vai virar um buraco dentro de você e nunca vai ser suficiente. A estação do outono, a estação do eu paro, que eu preciso contemplar aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou vivendo, aquilo que Deus já me deu até aqui. Se Deus não te desse mais nada, você já tem motivo de sobra para agradecer pro resto da sua vida. E a última estação para ocorrer aqui, vamos repetir lá, a estação da primavera é a estação do preparo. Verão é a estação do disparo. Outono é a estação do eu paro. E inverno é a estação do reparo. Jesus, ele passou por maior inverno que alguém poderia passar. Ele passou pela morte, e a pior tipo de morte. Ele morreu sim, foi crucificado, foi dilacerado, foi tudo isso por causa de mim e de você. E ele passou por aquela estação. E estação do inverno, a gente acha que é tudo feio. Se você vai lá para o inverno, você vê que é tudo seco, que é tudo feio, sabe? Mas sabe o que está acontecendo no inverno? Na verdade, o inverno só está tudo feio assim. Aquela casca de feiura é para preservar o que realmente importa, que é a vida, as sementes que está sendo gerada dentro da terra, onde ninguém está vendo. Todo mundo já viveu, está vivendo ou vai viver uma estação de inverno. A estação do inverno é a estação de você semear. É a estação de você, no momento mais difícil, Jesus na cruz do Calvário vira e fala assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. É o momento que ele poderia crucificar de verdade aquele cara, mas ele estava lançando palavras de vida naquele cara. Quem é você na estação do inverno? Quem é você no momento de crise? É a pessoa que só sabe murmurar? Ou é a pessoa que fala assim, Deus, eu não estou entendendo o que eu estou passando, mas eu vou semear. Estação do inverno é a estação de semear, é a estação de reparar. Eu vou semear coisa, eu vou semear vida, eu vou semear abundância. Meu filho está vivendo uma estação ruim. Eu vou profetizar que esse menino vai ser um grande pregador da palavra de Deus. A minha filha está vivendo uma estação ruim. Eu vou profetizar que ela vai ser uma das maiores referências para essa nação de mulher de Deus
Deus, mulher cheia do Espírito Santo. A minha família, ninguém é crente. Então, no momento de desespero, é o momento de você falar, eu e a minha casa serviremos? Não, já servimos ao Senhor. Porque a gente chama a existência as coisas que ainda não são como se já fosse. Quem é você na estação do inverno? A estação do inverno mostra quem você é por dentro. Mostra a sua essência. Se espremer em você, se espremer um limão, vai sair o quê? Manga. Se espremer um limão, vai sair o quê? Limonada. Espremeram Jesus o mais que pudesse. Sabe o que saiu dele? Palavras de vida. Quando o inverno chega na sua vida, o inverno está te espremendo. O que está saindo da sua boca? Porque o inverno fala de mostrar a essência. A árvore pode estar toda feia, toda seca, toda morrendo, mas a semente continua ali dentro. A semente está sendo guardada, a semente está sendo preservada. E o momento de semear é ali. Porque ela está sendo preservada e a semente ela morre dentro da terra, para que ela possa criar raízes. Gente, às vezes a pessoa olha para a pessoa e fala assim, nossa, fulano apareceu do nada. Não foi do nada. Só ela sabe as raízes e a profundidade das raízes que ela tem com o Senhor. Nada acontece do nada. Ai, aquela árvore apareceu ali do nada. Não foi do nada. A semente, ela cai na terra, ela morre, ela cria raiz onde ninguém está vendo e no tempo certo ela começa a sair. Quantas vezes você já semeou sementes no seu secreto com Deus, na sua vida? Ninguém está vendo o que está acontecendo. Ninguém está vendo o seu deserto. Ninguém está vendo o seu inverno. Mas quando você aparece frondoso, lá, fulano do nada. Não foi do nada, querido. Sua semente estava lá, morrendo, frutificando. Para esse tempo acontecer. Estação de inverno. Eu coloquei assim, quem olha pensa que não resistiram ao inverno. No entanto, estão assim porque percebendo o rigor da estação fria, concentram suas forças e energias no caule. As folhas caíram e os galhos secaram, mas toda a sua vitalidade encontra-se concentrada no caule. Para elas, agora não é tempo de florescer, mas de resguardar-se para no tempo certo voltar a produzir folhas, flores e frutos. E este é o ciclo da vida. Sabe o que Jesus fez? Jesus morre, ele libera palavras no teu tempo de inverno, mas ele ressuscita. E quando ele ressuscita, para a gente finalizar, abra comigo em João 20. E eu vou te dar um spoiler aqui de uma das matérias do Carisma. João 20. Engraçado que a primavera leva fama, né? A primavera apareceu, mas na verdade as flores, as sementes foram produzidas no inverno. A primavera leva a fama, mas quem faz a coisa acontecer é o inverno. É no inverno. Você não é conhecido somente pelas flores que você dá. Você é conhecido principalmente pelos invernos que você passou. E Jesus, ele ressuscita. E ele ressuscita, João 20, versículo 24. E diz assim, no primeiro dia da semana. Não, esse é o primeiro, né? João 20, 24. Olha lá, Tomé, chamado de... Jesus ressuscita, aparece para os discípulos. E eles voltam para lá e falam assim, nós vimos o Senhor. Tomé fala assim, eu não acredito se eu não tocar nas marcas. Aí Tomé fala com ele, pode passar 25. Para a gente correr aqui. Aí ficou difícil de eu ler. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas ele lhe disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, não puser a minha mão ao seu lado, não crerei. Versículo 26. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam outra vez ali, Tomé com eles. Versículo 27, vamos pular. Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, pare de duvidar e creia. Presta atenção. Jesus, ele recebeu um corpo inteiro glorificado, mas as marcas ficaram. E você vai entender isso mais profundo na aula de aliança de sangue. Mas o que eu quero te dizer? As suas cicatrizes têm poder de curar a incredulidade de alguém. Tomé não acreditou até ver a marca. Deus, ele te cura. Mas sabe por que muitas vezes ele deixa cicatrizes? As cicatrizes, gente, você pode tocar. Eu tenho uma cicatriz aqui, ó. Eu toco, não dói. Mas a marca está aqui. Para eu lembrar do que aconteceu. Sabe por que às vezes Deus deixa cicatrizes? Para você virar para alguém que passou pelo mesmo processo que você e falar assim, ei, olha aqui, ó.
A minha cicatriz pode curar a sua incredulidade, porque se Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na sua. Sabe por que eu passei por isso? Porque agora, gente, tem uma frase da Joyce Meyer que eu gosto muito: na sua dor começa o seu ministério. Onde você mais sofreu, Deus mais vai te levantar com autoridade para curar a outros. O pior inverno de Jesus foi a cura de outros discípulos. Quando você levantar a sua cicatriz, quando você levantar aquilo que foi gerado no inverno, você vai falar assim: ei, para de duvidar. Creia, porque se Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na sua. Eu passei por isso, vai acontecer com você. A estação no inverno, se você entender que aquilo é só uma estação, está difícil, querido, para, contempla, entenda. Se está difícil, você está vivendo um inverno na sua vida, vai passar. Vai passar, é uma estação. O que eu tenho que aprender nessa estação? Para que eu possa levantar e curar a outros. É uma estação. Carol, mas eu não tenho nem forças para orar. Deus, levante alguém para orar por mim. Mas eu sei que vai passar. Eu sei que tudo aquilo que eu estou vivendo nisso vai se transformar em bênção. Vai se transformar em poder para curar outras pessoas, para restaurar outras vidas, para impactar outras pessoas. Porque a minha cicatriz tem poder de curar a incredulidade de alguém. Coloque-se de pé no seu lugar. A primavera é a estação do preparo, o verão é a estação do disparo, o outono é a estação do eu paro e o inverno é a estação do reparo. Está na hora de você entender qual é a fase, qual é a estação que você está vivendo. E deixa eu te falar uma coisa, você pode orar para viver algo novo, para viver algo melhor, sim. Mas entenda a estação que você está, abrace ela e fala assim: Deus, se é para viver essa estação, eu vou viver com toda a intensidade, porque eu quero passar por ela. Carol, mas eu estou na melhor fase, eu estou vivendo o verão. Mas se você só viver o verão sempre, não tem fruto. Porque a estação do verão é a estação de regar aquilo que foi semeado, mas não é a estação de colheita. Então todas as fases têm a sua beleza. É no inverno que vem a semente, é na primavera que vem as flores, é no verão que vem a chuva e é no outono que vem a colheita. Mas para ter a colheita precisa ter semeadura, para ter semeadura precisa ter flores, para ter flores precisa ter chuva, e para ter chuva a colheita chega. Todas as estações são essenciais na nossa vida. Abraça a estação que você está, viva ela e fala: Deus, eu estou vivendo o inverno, então me ensina tudo aquilo que eu preciso aprender nesse tempo para curar outras pessoas, porque eu vou passar por isso. As flores vão começar a chegar, meu irmão. A estação das primavera vai começar a chegar, e aí você vai se preparar, porque vai começar a chover, vai começar a ser intenso, vai começar a ter calor, a ter intensidade, a ter entrega, e vai começar a colheita. Vai começar a colheita, vai começar a desfrutar, vai começar a contemplar. Qual é a estação que você está vivendo hoje? Deus quer que você entenda essa estação e você fale: Deus, o que eu tenho a aprender nessa estação? Tem muita gente querendo viver só a estação da colheita. Só que se não tiver semeadura, não vai ter colheita. Eu sei que por anos da nossa vida, o pessoal do Ministério de Louvor pode subir. Por anos da nossa vida, nós colhemos aquilo que semearam na gente. Seus pais semearam, seus professores semearam. E talvez a colheita não foi boa. Talvez eles semearam palavras distorcidas. Talvez eles deformaram a sua identidade. Por anos a sua colheita foi do que os outros fizeram. Mas agora você cresceu, agora você é adulto, agora você é responsável pelas suas semeaduras e as suas escolhas. Para de reproduzir semeaduras erradas que fizeram na sua vida. Escolha reproduzir semeaduras corretas para que você tenha uma colheita farta e saudável. Porque a semeadura do joio e do trigo, tudo é semeadura, mas a colheita é diferente. Então semeadura, a gente está semeando o tempo todo. Você está semeando em palavras, você está semeando em ações, você está semeando em atitudes, e você vai colher. A Bíblia fala: tudo o que semear, certamente colherá. Se você está semeando palavras de maldição, você vai colher isso. Se você está semeando palavras de bênção, você vai colher isso. Se você está semeando palavras de fé, você vai colher isso. Se você está semeando palavras de incredulidade, você também vai colher isso. Então escolha a sua semeadura para você passar pelo processo de uma forma muito mais leve.
O processo não é fácil, mas pode ser leve quando você passa com Jesus. Ele não precisa ser pesado, querido, porque o fardo de Jesus é leve e o jugo é suave. Ele não vai ser fácil. Em nenhum momento ele disse que vai ser fácil. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não vai ser fácil, porque o processo não é fácil, mas pode ser leve, porque quando você passa por ele, a nossa leve e momentânea tribulação produz um eterno peso de glória. Feche os seus olhos no seu lugar, e só você sabe a estação que você está neste momento. Ouça de Deus, entenda de Deus aquilo que Ele quer te ensinar nessa estação. Feche os seus olhos e fala com Ele: Pai, eu estou aqui. Eu entendi que nós somos feitos de ciclos. Eu estou vivendo o inverno, então me ajude a semear, mesmo em tempos difíceis, palavras corretas, palavras de bênção. Me ajude a semear abraço, semear carinho, semear finanças, semear sorrisos. Você está vivendo a fase da primavera? Deus, me ajude a ver a beleza, me ajude a ver beleza nisso que eu estou passando. Ajude a ver flores, ver a beleza dessa estação. Se eu estou na fase de verão, Deus, me ajude a ter força para ser intenso, entregue, ousado. E semear também água. E você está vivendo a fase da colheita? Aprenda a desfrutar, querido. Talvez você veio aqui e você está só pedindo. Não tem problema pedir. Pedir, dá-se-vos-á. Isso a Bíblia diz. Mas quando você não se contenta com aquilo que você tem, e contentar não é pedir algo melhor. Eu não posso pedir então algo melhor, Carol? Pode. Você pode pedir uma mesa melhor, mas você tem que aprender a viver os momentos com aquilo que você já tem. Gratidão é uma das coisas que mais move o coração de Deus. Todo mundo que andou grato, Deus se inclinou. O que você tem hoje? Deus, obrigado. Querido, muitas vezes a gente começa a questionar e a brigar por aquilo que um dia foi sua oração. Ai, pelo amor de Deus, esse marido, mas um dia você orou por ele. Ah, pelo amor de Deus, essa casa está me dando trabalho, mas um dia você orou por ela. Ai, eu estou passando tanto problema aqui nos Estados Unidos, mas um dia você orou para estar aqui. Para de murmurar e começa a ver o contentamento daquilo que Deus já te deu até aqui. Comece a agradecer. Deus, tem dificuldades, tem problemas, tem circunstâncias, tem gigantes na terra prometida, mas eu elevo os meus olhos para um monte. É de lá que vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E hoje eu escolho ser grato. Hoje eu escolho contemplar. Hoje eu escolho olhar com gratidão tudo aquilo que o Senhor tem me dado até aqui. Eu creio que eu vou viver coisas ainda maiores. Eu creio que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou no coração aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas hoje eu escolho te adorar, eu escolho te glorificar, eu escolho te contemplar por aquilo que o Senhor já me deu, por aquilo que o Senhor já fez, por aquilo que eu já tenho. Erga suas mãos o mais alto que você puder e comece a agradecer. Agradeça pela sua casa, agradeça pelo seu carro, agradeça pela